Seja bem-vindo a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Aqui a gente pega uma frase do inglês, uma sentença, como tem gente que prefere chamar frase, sentença, é a mesma coisa. Eu pego uma bem rica em estruturas, bem rica em construções do inglês, e a gente vai desvendar essa frase, de cima a baixo, passando por todas as estruturas e tudo que acontece aqui. Perfeito? Com esse conhecimento de estruturas, você aplica nos seus próprios estudos, na sua própria realidade de estudo de inglês, tá bom? Então, a frase que eu separei pra gente fazer hoje é: Children tend to get unsettled if you keep on changing their routine. Vou ler mais uma vez. Children tend to get unsettled if you keep on changing their routine. Que significa as crianças tendem a ficar inquietas se você ficar mudando a rotina delas. Essa frase é bem interessante, é bem rica em estruturas. Vamos começar por essa palavra, children, que significa, pessoal, crianças. Olha só que interessante, ela é uma palavra que, apesar de não ter um S aqui no final, ela já é plural, ou seja, ela já está falando de mais de uma. Ela fala literalmente de crianças, porque existe a palavra child. Child significa uma criança só. Estou falando de uma criança, eu uso child. É mais de uma, duas ou mais, eu não falo childs. Eu falo children. A palavra muda mesmo no plural, ela fica diferentona, tá? Vinícius, por que é diferente? Por que não é só childs? Por que não? É o que é assim mesmo, tá? Em inglês tem algumas palavras que no plural mudam de forma. Elas ficam de forma bem diferente, não é só colocar o S. Quer ver um exemplo bem famoso? A própria palavra man, que significa homem. Se eu tô falando de mais de um homem, ou seja, homens, eu não falo mans colocando um S ali, eu falo man assim, com E. Então, a pronúncia é igual, só que a escrita muda. Man com A é um homem só, man com E é homens. Acontece também com a palavra pessoa, que é person, quando eu tô falando de uma pessoa só, que se torna people, quando eu tô falando de várias pessoas. Perfeito? Então, em inglês tem essa característica com algumas palavras que mudam bastante de forma quando estão no plural. E child se torna children, como você está vendo nessa frase aqui. Perfeito? Então, as crianças, children, they tend to. Elas tendem a. Esse bloco eu quero que você guarde como tender a fazer alguma coisa. Eu posso falar, por exemplo, que eu tendo a dormir cedo. I tend to sleep early aos domingos, on Sundays, que significa eu tendo a dormir cedo aos domingos. Eu tenho a tendência de fazer isso, eu tenho o costume de fazer isso. Não é sempre que eu faço, mas eu tenho a tendência de fazer isso. Então eu uso tend to, eu tendo a, e aí coloco qual é a ação que eu tendo a fazer depois do tend to. Perfeito? Então aqui essa frase já está falando que as crianças tendem a fazer alguma coisa. O que elas tendem a fazer? Get unsettled. Get unsettled. Olha só o que está acontecendo aqui. Existe o verbo to get. Deixa eu marcar aqui, só um minuto. Existe o verbo to get, que significa você ficar de uma forma. Vou fazer de novo essa pontuação que eu faço sempre que aparece um verbo aqui nas minhas explicações. Eu sempre vou marcar verbos com o to antes, na hora que eu estiver colocando aqui na explicação. Essa é uma forma de eu representar os verbos na forma padrão de dicionário, na forma padrão original dele, o que a gente chama em português de infinitivo. Então, aqui nada muda, é só para mostrar para você, olha, isso aqui é um verbo. Para isso, eu vou colocar o to aqui na frente. É assim que você diferencia, por exemplo, a palavra water, que é água, do verbo to water. Existe o verbo to water, que é você aguar alguma coisa, você jogar água, você regar. Esse é o verbo to water. Você diferencia dessa forma também o love, que é amor, da ação to love, que é amar. Lembrando que verbos são ações. Então esse to que eu coloco aqui é um recurso para você perceber que, ó, isso aqui é um verbo, tá bom? Então voltando para nossa frase, o get, que aparece ali, ele expressa que você fica de alguma forma. Por exemplo, eu posso falar to get sick, que significa ficar doente.
To get tired, que significa ficar cansado. To get rich, por que não? Significa ficar rico. Qualquer coisa eu posso falar que eu fiquei daquele jeito se eu usar o get. E o que aparece nessa frase é que as crianças fazem a ação de to get unsettled, que significa ficar inquieto. Essa palavra unsettled tem diferentes traduções que você pode encontrar para ela. Mas, por exemplo, se eu falasse que a criança está simplesmente settled, dessa forma aqui, eu tô querendo dizer que ela tá calma, ela tá quietinha, ela tá ali na dela, ela tá ali sem fazer muito movimento, tá quietinha ali, tá tranquila. Quando eu falo que tá unsettled, é o contrário disso. Ou seja, tá inquieto, tá nervoso, não tá calmo, não tá quietinha. E olha só como a frase continua. Se você olhar no português, é justamente o que vai acontecer. As crianças ficam inquietas se você ficar mudando a rotina delas. Então, o unsettled expressa justamente essa ideia de você ficar, sabe, inquieto, você não consegue ficar calmo, você fica nervoso, ansioso, caso aconteça alguma coisa, tá bom? Então, essas crianças tendem a ficar inquietas. Se, esse if expressa a condição. Se, tá bom? É semelhante ao nosso se do português. Pronuncia if no inglês. If you keep on changing. Vamos até aqui? You keep on changing. A gente tem esse you, que significa você, e acontece esse keep on. Keep on, que significa você ficar fazendo alguma coisa. Olha que interessante. Aqui eu falei pra você que get era ficar. Aqui eu tô falando que keep on é ficar. Só que são ficar completamente diferentes. A palavra é a mesma no português, mas são aplicações completamente diferentes. Em inglês, na cabeça do nativo de inglês, get e keep on são ideias completamente diferentes. Quer ver? Falei pra você que get é quando você fica de um jeito. Fica cansado, fica nervoso, fica grávida, fica rico, fica doente. O keep on é você ficar fazendo no sentido de continuar fazendo. Tipo, continuar trabalhando, continuar desenhando, continuar mudando. Esse é o keep on. E assim, você fala que você vai continuar fazendo alguma coisa colocando o segundo verbo lá depois dele. Então, por exemplo, to keep on working significa continuar trabalhando. Keep on, continuar, working, trabalhando. Outro exemplo aqui, to keep on studying. Continuar estudando, ou seja, você começa e continua fazendo aquilo. Só que olha só que interessante, você consegue expressar através do ficar uma ideia de hábito. Você keep on doing, você fica fazendo isso o tempo todo. Você continua fazendo isso o tempo todo com aquele sentido de hábito. Hábito, você tem o costume de fazer aquilo. E o que aparece nessa frase é to keep on changing, que significa você ficar mudando, no sentido de que você tem o costume de ficar fazendo isso sempre. Você continua fazendo isso sempre como um hábito. Perfeito? Na origem desse changing, a gente tem aqui o verbo to change, que significa mudar. Keep on changing, continuar mudando, ficar mudando, ter o costume de mudar o tempo inteiro. Perfeito? É isso que está acontecendo nesse changing. If you keep on changing, se você fica mudando, se você tem o costume de mudar o tempo inteiro, o quê? Their routine. Their routine. Vamos falar sobre esse their que aparece ali no final. Esse their que aparece aqui significa deles, ou delas, né? No inglês, o eles ou elas não tem diferença de palavra, caso esteja falando de meninos ou de meninas. So, their é deles, algo que pertence a eles. Então, se eu falo coisas como, por exemplo, their family, eu estou falando a família deles. Se eu falo their friends, eu estou me referindo a amigos deles. Eu posso estar falando de um amigo só também. Their friend é um amigo deles. Eu posso falar as coisas deles desse jeito. Their things. Coisas deles. E o que aparece nessa frase? Their routine, que é rotina deles. Deles quem? Das crianças. É o tema da nossa frase. Eu estou falando das crianças. Então, their routine. Importante.
Quando eu coloco aqui vários exemplos assim repetitivos, não é para você memorizar e decorar todos esses. Não quero que você faça isso. Eu quero só que você tenha uma referência, através de outros contextos, você tem mais referência do sentido real dessa palavra. Porque às vezes ter um sentido só não te mostra muito bem qual é a ideia por trás da forma que você poderia ter essa ideia caso você tivesse vários casos mostrando. Então por isso que eu mostro vários, mas não é para você memorizar todos, é só para você ter essa referência. Perfeito? Então, o their indica que pertence a eles. Their routine, rotina deles. Então o que essa frase diz é: Children tend to get unsettled if you keep on changing their routine, que significa crianças tendem a ficar inquietas, ficarem ansiosas, ficarem nervosas, se você fica mudando a rotina deles o tempo todo. Se você tem o costume de ficar mudando a rotina deles, ok? There e there tem a mesma pronúncia, right? Sim, a pronúncia deles é ali, ó, bem parecidinha, bem igual. Muitas vezes, nativos escrevem errado, confundindo um com o outro, parecido com a forma que a gente confunde mais e mas. Porque na hora de falar mas e mais, a gente fala tudo mais, né? A gente fala tudo mais e às vezes a gente acaba escrevendo errado, coloca mais com i. Bastante gente tem esse costume de colocar mais com i quando era para ser mas. Essa confusão acontece de forma muito parecida entre nativos de inglês. Perfeito? Children tend to get unsettled if you keep on changing their routine. Espero que você tenha conhecido estruturas novas dentro dessa frase, que você não tenha entendido não só essa frase, mas que o conhecimento de estruturas que você teve aqui, você consiga aplicar dentro da sua própria realidade, consiga aplicar dentro dos seus próprios estudos, que isso te faça ser mais presente e tenha mais clareza sobre como as frases e as construções em inglês funcionam. Ok? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.